Olá para você que está em casa acompanhando esse evento GoRN. Espero que o evento esteja sendo bom. Meu nome é Lucas Castro, eu trabalho na Evolux e eu trouxe aqui uma palestra para vocês para falar sobre segmentação da carteira do cliente. Então, o objetivo é eu compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi trabalhando com CS. Então, eu não vou falar só de segmentação, eu vou falar sobre o tema mais amplo, né? Sobre a cultura do Customer Centric. Então, vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na Evolux já tem 7 anos. Hoje em dia eu sou diretor de clientes. Entrei lá na Evolux há muito tempo atrás no setor de suporte e aí fui gostando dessa área, né? Me tornei coordenador de suporte lá e fui me apaixonando cada vez mais por lidar com o cliente, né? Por essa cultura que a gente tinha. E hoje em dia eu tive uma passagem pelo marketing, onde eu fiquei responsável por comercial, vendas, e acabei voltando, né, a focar em clientes de novo mais recentemente. Então, hoje em dia, eu sou diretor de clientes lá. Falando um pouco sobre a Evolux, é uma empresa daqui de Natal, que já tem 9 anos de existência, e a Evolux tem um produto de atendimento, o canal Voz. Então, é um produto que permite você gerenciar um contact center e também receber essas chamadas, fazer todo o tratamento para trazer uma experiência excelente para o cliente. E temos clientes espalhados pelo Brasil e pelo exterior. Falando agora um pouco, alguns alinhamentos aqui sobre essa nossa conversa, tá? Na hora que eu fui preparar todo o tema, né, que eu trouxe para vocês, eu me deparei com um pouco de dificuldade de entender exatamente qual seria o público-alvo do evento. E aí, passou um tempo estudando isso e eu percebi que, na verdade, é muito difícil definir qual é o público-alvo desse evento por causa da quantidade de comunidades que o Sebrae conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso de unir. Então, imaginando que a gente tem todo esse ecossistema de Natal, né? Todas essas comunidades, todos esses grupos, a gente nota que tem uma diversidade tremenda de perfis. Então, vamos ter aí comunidades como CDL, né? CDL Jovem, que já são empresas mais maduras, né? A gente tem aí comunidades como Jerimum Valley, Startup, né, Hackerspace, CS Meetup Brasil. Então, eu imagino que a gente tenha todo tipo de público assistindo esse evento. Então, na hora de preparar o conteúdo, ao invés de tentar explicar uma coisa sobre CS, né, do início ao fim, bem coerente, eu preferi mudar a abordagem e trazer uma coisa um pouco mais diversa, tentando imaginar aí gerar algum valor para você, independente de qual é o ambiente que você está. Então, se você está tentando montar sua empresa, tem coisa para você aprender aqui. Se você já tem sua empresa e está rodando, né, está começando a pegar tração e começando a pegar os primeiros clientes, tem alguns conhecimentos que vão ser úteis. E se você já tem uma empresa que está pensando em montar um setor de CS, aí tem uma grande vantagem de você estar vendo essa palestra, porque a gente montou um setor de CS lá na empresa, eu tenho muita coisa para compartilhar sobre isso. E empresas mais tradicionais também podem ter muito benefício. Então, apesar do título ser de segmentação, como eu falei, eu não vou falar só sobre segmentação, eu vou puxar um pouco antes de segmentar, que é o tema base do CS, e depois eu vou chegar na segmentação. O motivo para escolher isso é porque já tem muito material de CS por aí, e provavelmente esse pessoal faria um trabalho muito melhor do que eu fiz aqui de explicar para vocês esses conceitos mais básicos. Então, eu vou passar por alguns conceitos que não tem jeito a gente evitar, né? A gente tem que bater aqui alguns conceitos, e depois eu vou passar para a prática e vou explicando as coisas que a gente aprendeu praticando o CS. E o meu objetivo aqui é que vocês consigam levar algum insight daqui para casa, né? Ou alguma ideia que eu falei aqui, aplicar na empresa, ou algum tema que eu debati aqui, e aí eu não vou conseguir ensinar tudo, né? Mas você vai entender o tema e aí você vai pesquisar e vai fundo nisso e vai ter alguma coisa lá para você aprender. Então, falando um pouco da cultura Customer Centric, né? Eu me sinto muito, muito privilegiado de estar esses últimos anos todos com a Evolux, porque eu vivo num ambiente que respira essa cultura Customer Centric. E para entender um pouco de onde ela veio, eu vou usar muito a história da Evolux aqui, eu não vou contar a história completa, mas eu vou voltar um pouco no tempo e contar os primórdios para vocês entenderem o contexto em que essa cultura nasceu, né? E também defender como que vocês vão conseguir cultivar essa cultura dentro da empresa de vocês, porque é um dos primeiros passos. Não adianta você tentar criar um setor de CS e dizer,
vou abrir um setor de CS, bota lá uma porta lá, uma plaquinha CS, bota 2 pessoas lá dentro e pronto, agora tem um setor de CS e agora minha empresa é customer centric. Não vai funcionar. Essa cultura, ela parte de muito antes, ela vem de muito além. Então, para tentar explicar, né, de onde veio essa cultura do customer centric na Evolux, vamos dar uns passos para trás e antes ainda do produto Evolux existir e da empresa existir, os fundadores da Evolux, eles tinham outra empresa, que era a Diginet e Digizap. Não sei se vocês lembram, né, quem é um pouco mais velho vai lembrar, que era um provedor de internet aqui bem famoso no estado. Então, um dos maiores provedores de internet. E um dos grandes diferenciais competitivos desse provedor era o atendimento ao cliente. Então, o provedor tinha lá outros diferenciais, né, mas esse era um que era assim, fácil reconhecer isso. Se você perguntar para alguém que era cliente, provavelmente eles vão lembrar desse atendimento. E numa época ainda que nem era famoso esse tema, né, de customer centric. Hoje em dia está muito mais batido, hoje em dia está muito mais evidente que você tem que investir no seu cliente, que isso vai te dar um retorno, né, quase que garantido ali. Antigamente, essa visão ela não era tão difundida assim, ela estava começando a surgir ainda. Então, nesse sentido, a empresa foi extremamente pioneira, desbravando aí maneiras de manter os clientes extremamente satisfeitos, né? Também surfando um pouco nesse retorno do investimento que dava, que muita gente ainda não via, né? Mas com certeza a Digi via isso. E uma das peças fundamentais nessa estratégia de deixar os clientes satisfeitos era o call center. Então, o call center da Digi, ele era memorável, assim, uma coisa lendária. Altamente focado em atender bem os clientes, né? Chegava até a acontecer coisa estranha, do tipo, tem muitas histórias, né? Eu vou contar aqui um pedacinho de um cliente estrangeiro, né, que não falava português, que estava passando mal em Natal e, tipo, pediu, liga para esse número aqui, porque o pessoal lá vai saber ajudar. Sabia que o pessoal sabia falar inglês e que eram solícitos, né, como já tinham ajudado ele em outras situações. Então, quando você vê uma pessoa, né, lembrando de um caos, é meio absurdo, assim, né, porque você, para resolver um problema da empresa que você contratou, se você liga para o call center, é difícil de resolver às vezes, tipo, o cara tem ali a obrigação, né, você tem um contrato e o cara não resolve o seu problema. Então, imagine você ligar para um call center para resolver um problema que a empresa não tem a menor responsabilidade sobre isso, né, o cara está passando mal ali, está precisando de uma ajuda médica, sei lá, tem nada a ver. Então, é de dar orgulho de saber o que eles conseguiram montar naquela época com isso, né. Tendo em mente as devidas proporções, a gente pode brincar e dizer que esse tipo de reconhecimento que os clientes davam para esse call center, né, são similares aos reconhecimentos que a gente vê de histórias aí de empresas como Zappos, né, que é referência no mundo em atendimento a cliente. Então, foi nesse contexto, né, nesse meio aí, nesse ambiente de call center que a história do produto Evolux, ela começou. Nessa época, os fornecedores de solução de call center eram terríveis. A começar pelo modelo de negócio. Eles cobravam implantações caríssimas, e depois que o cliente pagava a taxa de implantação e assinava o contrato, a empresa ficava refém de um contrato com uma multa também exorbitante se quisesse encerrar. Então, é como se você tivesse sido enrolado. O cara te vendeu um negócio ali e você assinou o contrato e você se ferrou. Você já deu um dinheirão para ele não tem muito incentivo ali para ficar te ajudando, e você está preso naquele contrato. Então, aqui eu dou uma pausa para destacar uma primeira reflexão importante que eu trago aqui para vocês hoje. Para essa cultura customer-centric, ela prosperar, tem algumas condições favoráveis. E uma delas, definitivamente, é o modelo de negócio da empresa. Esse modelo de negócio, ele precisa trazer os incentivos, as forças, né, corretas, para que você sinta a necessidade de atender bem o seu cliente. Se o modelo de negócio gera incentivos que vão contra o cliente, como esse que eu acabei de mencionar, exemplo, o cara já assinou o contrato, você já recebeu um dinheirão e agora o custo de manutenção é baixíssimo, ele paga só pelo suporte e ele já comprou sua solução por 5, 6 anos e ele está preso nesse contrato. Qual que é o incentivo de você fazer esse cliente ser bem sucedido na jornada dele? Não tem, você já botou todo o dinheiro para dentro, agora é quase que uma relação de refém ali, de fornecimento da solução, o cara está preso na sua solução, tudo que ele precisa de ajuda você cobra dele, se ele precisar de um suporte, qualquer que seja, você cobra uma hora de suporte.
Então, quando você encara um modelo como esse, como é que você quer que a cultura customer-centric surja? Não vai surgir. Então, essa era a reflexão. Vamos voltar para a história, né? Cansado de tanto sofrer na mão desses fornecedores, chegou um momento que a Digi estava sendo forçada a trocar o fornecedor. E ela não conseguia encontrar um fornecedor viável. Ela olhava, ela já tinha sofrido vários anos na mão desse fornecedor, e ela olhava para os concorrentes e via que todo mundo tinha os mesmos, esse mesmo modelo de negócio, esse mesmo jeito de pensar que não dava certo. Então, aí começou a origem do produto que existe hoje, chamado Evolux. Então, a história da fundação da empresa ela é bem longa, tá? Para agilizar aqui, eu vou citar só as partes que fazem sentido. Então, eu vou pular várias coisas que são só fatos, né? Para tentar trazer aqui o que é mais relevante para vocês tirarem algum insight. Então, aconteceu um monte de coisa nesse ambiente, né, customer-centric, e a Evolux surgiu. Diante das dores que os fundadores sentiram com esses fornecedores da época que eles estavam do outro lado, né, que eles eram cliente, então, na hora de montar o modelo de negócio da Evolux, eles pensaram muito sobre o que eles não queriam que a Evolux fosse. Eles tinham o exemplo perfeito de tudo que não fazer, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. E eles partiram disso para montar um modelo de negócio que se aproximava na época do SaaS, que é software como serviço. Na época, SaaS já existia, mas não era esse hype, né? Não era mainstream, como hoje em dia é. Hoje em dia, quase todo mundo, se for começar um negócio, dificilmente vai ser um negócio diferente de SaaS. A maioria dos negócios que a gente vê já são feitos como serviço. Então, como que era esse modelo, né? Uma taxa de implantação baixa, ou às vezes até inexistente, porque você está focando na recorrência, então, tipo, você pode botar isso para dentro do seu custo de aquisição de cliente, né? Você diz, eu não vou nem cobrar taxa de implantação, eu vou implantar aqui, e depois todo mês ele vai me pagar uma mensalidade por muitos anos, e isso vai valer a pena, né? Então, uma taxa de implantação baixa, um modelo baseado em prestação de serviço contínuo e pagamentos recorrentes contínuos. De maneira que o contrato ele tem uma multa baixa também. Então, o cliente, ele não está refém, ele não está preso ao seu negócio, ele pode simplesmente mudar de fornecedor. No dia, isso que eu estou descrevendo é batido, né? Isso é o normal de software como serviço. Quase todo software que você vai lá, bota o seu cartão de crédito, assina, se no próximo mês você não pagar, acabou, já era, né? Isso já é o normal. Na época, isso não era tão conhecido assim, né? Já existia, mas para esse modelo de call center, por exemplo, tinham pouquíssimas empresas que faziam. Então, esse fato do cliente poder facilmente trocar de fornecedor, isso meio que obriga você a manter esse cara satisfeito, porque se ele ficar insatisfeito, ele sai da base. Então aí entra aquilo, reforçando aquele conceito que eu falei, né? O modelo de negócio ele tem que incentivar o cliente, tem que incentivar a empresa, né, a cuidar bem do cliente. E isso é tão poderoso que quando você coloca os incentivos certos, isso vai se difundindo pela empresa e até outros setores vão aprendendo com isso e vão mudando. Por exemplo, no caso do comercial, já era, desde o começo da Evolux, comum ter uma prova de conceito. Então, o cliente, você está ali tentando vender para o cliente está gostando do produto, você está conversando com ele, mas antes de assinar o contrato, você fala, cliente, vamos fazer uma prova de conceito? Vamos colocar aqui para você usar 15, 30 dias, eu não vou te cobrar nada por isso, e aí, se der certo, você contrata. Que é o que alguns mercados chamam de try and buy. A diferença é que try and buy você tem que assinar um contrato ali e no final você é obrigado a contratar, né? A prova de conceito já é uma coisa mais solta. Então, percebam que essa cultura ela começa a se espalhar pela empresa, porque toda a empresa começa a entender que não adianta eu vender para o cara e daqui a um mês o cara não gostar e sair da base. Então, vamos fazer uma prova de conceito para garantir que o cliente realmente isso está resolvendo o problema dele, né? Então, daí já começa a surgir uma sementinha que vai nascendo e todos os outros setores vão começando a entender e cada um vai se ajustando, pensando primeiro no cliente, né? Então, é um longo caminho. Uma outra coisa que foi muito bem analisada durante a fundação da Evolux foi o BMG. Não sei se vocês já ouviram falar Business Model Canvas. É uma metodologia para você descrever ali a empresa. Você coloca um canvas que tem vários quadrados e aí você consegue resumir
como que aquela empresa é preenchendo esses quadrados. Vai ter lá os fornecedores, né? Então, você preenche lá alguns fornecedores, alguns benefícios que sua solução vai ter, algumas dores que ela resolve, qual é o tipo de cliente, o segmento de mercado, e com isso você consegue fazer um resumo que você consegue conversar com qualquer pessoa, um investidor, por exemplo, né? Não era o caso da Evolux, a gente não tinha investidor, mas é muito fácil de você olhar para o canvas de uma empresa e você entender, entendi como que essa empresa faz para ganhar dinheiro, ela transforma isso aqui, que ela recebe dos fornecedores, nesse valor aqui, que dá esse benefício para esse tipo de cliente, e aí fecha o ciclo e a pessoa tem a compreensão total do que essa empresa faz. Então, nessa época, eles tiveram a experiência anterior com o provedor e eles tinham uma fragilidade, uma situação meio desconfortável, porque no fornecimento de internet, né, provedor de acesso, eles tinham fornecedor praticamente com toda a força. Eles só tinham um fornecedor, que era tipo o Embratel, um fornecedor grande, né, e eles eram obrigados a aceitar o preço que esse fornecedor tinha, não tinha concorrência, você não podia, vou trocar você, viu? Se você me prestar um serviço ruim, eu vou escolher outro. Quase que não tinha isso, e eles ficavam completamente à mercê do que esses fornecedores faziam. E na outra ponta, ao lado do cliente, a provedor de internet era quase que commodity, né? Ia passando o tempo, quanto mais tempo passava, mais a tendência era mais forte de se comoditizar, do preço baixar e de você ter muitos concorrentes, e tinham vários provedores, né, com preços mais baixos do que a Digi, e a Digi tentava manter ali o seu segmento, né, cobrando um pouco mais caro, mas tentando dar um serviço melhor. Então, na hora que a gente foi fundar a Evolux, que a gente não, né, eu não sou fundador, mas na hora que os fundadores foram montar a Evolux, eles estudaram isso e perceberam que valeria muito mais a pena ter um negócio em que você tem vários fornecedores, como é o caso da Evolux, você não está preso em um, se você quiser trocar, você simplesmente troca e beleza. E para os clientes, a gente está numa coisa extremamente crítica do cliente. Então, atendimento ao cliente, dos nossos clientes, né, é uma coisa que eles não podem viver sem, porque o cliente é quem dá dinheiro para eles, né? Se eles tratarem mal os clientes deles, a empresa vai mal. Então, isso também foi um outro diferencial de posicionamento, né, de saber que o produto Evolux sempre foi indispensável, ele sempre era uma coisa muito crítica para os clientes. Então, cabe aqui uma reflexão também sobre isso. O quanto importante é o nosso produto para os nossos clientes? Quem ainda não tinha parado para pensar nisso antes da pandemia, pode ter sido engolido, né, pela resposta. É uma coisa que, agora que teve essa pandemia, está todo mundo muito mais safo na resposta dessa pergunta, porque claramente a gente viu que tudo que não fosse essencial foi engolido, foi reduzido a pó. E quando a gente tem uma coisa que realmente é essencial numa hora dessa, a gente percebe, a gente acaba tendo mais clareza, né, do que é essencial e o que não é. Então, continuando a história, né, esses incentivos e essas estratégias, eles vão se espalhando na empresa e uma coisa vai reforçando a outra, né? Um ciclo quase que virtuoso. Já que a empresa precisa deixar os clientes satisfeitos para sobreviver e ter sua recorrência garantida, ela tem todo o incentivo de tentar desenvolver um bom sistema. Pararam para pensar nisso? O suporte incluso do serviço é uma outra sacada que é genial disso. Hoje em dia isso é de praxe, todo mundo faz isso hoje em dia. Mas no passado não era assim. No passado essas empresas, elas cobravam a hora do suporte. Elas vendiam de um jeito que você tinha que pagar ali uma mensalidade bem pequenininha e qualquer coisa que você precisasse, você tinha que pagar. Então, como é que tipo de incentivo uma empresa dessa vai ter se ela ganha dinheiro cobrando em cima das fragilidades do produto dela? O produto dá pau e ela ganha dinheiro. Olha só que bizarro isso. O negócio quebra, aí você tem que acionar o suporte, você liga para lá, e aí o cara fala, beleza, eu vou aí ajeitar, viu? Vai ser uma visita de R$500. Que tipo de incentivo a empresa tem para fazer um sistema que funcione, né? Ela não tem incentivo nenhum, as coisas quebravam direto, era tudo uma bagunça. Então a gente olha para o cenário hoje em dia e isso virou praticamente uma obrigação. Todas as empresas, quase todas, né? Elas dão ali um contrato embutido de suporte e
tá na expectativa do cliente isso. Você dizer que, não, sempre que você precisar de suporte, você vai ter que pagar para mim. Isso, dificilmente os clientes vão querer. A não ser que seja um modelo de negócio muito específico, que o produto seja muito barato mesmo, muito. Aí o cliente pode até aceitar, topar esse risco, né? Então, eu estou mencionando isso porque é importante a gente entender de onde veio. A gente olha, a gente sabe como está hoje, né? Hoje em dia esse contrato está embutido, mas é importante que a gente olhe de onde veio para a gente tentar entender para onde vai, né? Então, suporte high touch, 100% liberado. O cliente pode ligar quantas vezes quiser por dia. E o suporte tem que atender bem, sem deixar você esperando numa fila. Uma empresa que promete isso, que se coloca na reta para isso daí, ou ela entrega um produto que funciona, ou ela vai falir. Ela vai quebrar só para manter esse time de suporte. Porque os clientes vão ficar ligando, é caríssimo você manter um suporte desse, né? Então, aqui a gente chega num ponto bem interessante da história, que é a gente enxerga aí um surgimento, né, das práticas de Customer Success, mesmo antes desse termo ser difundido no mercado. Hoje em dia a gente fala muito, né, sobre Customer Success, é um dos temas quentes nos congressos e eventos, mas se a gente parar para refletir, o tema ele não é exatamente novo. Várias práticas já existiam ali. O que a gente enxerga agora são alguns livros de receita que já estão com a consolidação ali das melhores práticas, né, que foram testadas, que nesse momento também tem várias coisas sendo inventadas que não está em livro, né? Então, nesse exato momento, tem um monte de empresa fazendo um monte de coisa foda de Customer Success e que ninguém sabe ainda, porque não é que a área é nova, é que a gente está sempre reinventando, né? O mundo vai mudando, o perfil de cliente vai mudando e a gente tem que correr atrás. Então, para quem ainda é novo nessa área de CS, eu vou dar uma descrição aqui bem resumida sobre o papel do gestor de Customer Success, né? O analista ali, a pessoa que tem essa missão. Então, Lincoln Murphy tem um livro chamado Customer Success, que ele é considerado tipo a autoridade máxima desse assunto, ou uma das autoridades máximas desse assunto. A definição simples da função de GCS é a seguinte: indivíduos que ajudam os clientes a extrair o máximo de valor dos seus produtos. Então, vamos parar um pouquinho para refletir nessa descrição, que ela é muito importante. Então, indivíduos que ajudam os clientes a extrair o máximo de valor dos seus produtos. O que significa extrair o máximo de valor dos seus produtos? Quando o cliente ele compra um serviço seu ou um produto, ele quer resolver algum problema. Ele não vai só dar dinheiro para você. Ele tem que ter alguma dor ali que ele quer resolver. E na hora de resolver essa dor, se ele não souber usar a tua ferramenta, ele não vai extrair o máximo de valor que a sua ferramenta traz. Então, o CS, o analista de CS, ou o GCS, né, o gerente de CS, ele é aquela pessoa que tem como propósito, como principal missão, estar junto ali do cliente, entender o que o cliente quer fazer, onde que o cliente quer chegar, e ajudar o cliente a extrair o máximo de potencial que tem no seu produto. Isso vai fazer com que, se tem esse encaixe perfeito e tudo que seu produto entrega de valor, o cliente consegue absorver tudo, isso vai fazer com que seja muito, mas muito difícil de você perder esse cliente. E esse cliente, provavelmente, ele vai ser o mais satisfeito possível, porque ele vai achar sua solução barata, porque ele paga ali e ele absorve tanto, e ele tem tanto retorno que ele vai dizer, nossa, seu produto é muito barato. Agora, quando você tem um produto que é espalhado demais, que faz muita coisa, mas não faz nada bem, e aí o cliente, ele contrata aquela coisa gigante, mas só usa um pedacinho do seu produto, aí começa a ter problema, porque ele começa a achar o teu produto caro. Então, o gerente de CS, ou o analista de CS, ele tem essa principal missão, é entender o cliente e fazer com que o cliente engaje com o máximo de features possíveis do seu produto, use, né, o seu produto diariamente e consiga extrair esse valor. Então, eu me lembro claramente, na época que eu entrei no Evolux, eu comecei lá no time de suporte, e a noção de CS já estava muito clara para os fundadores da empresa, quando eles diziam para mim, não basta só você resolver o problema do cliente e fazer ali o básico por ele. Você tem que se aproximar dele, entender o que ele está querendo fazer, como que a empresa dele ganha dinheiro, o que é importante para a empresa dele, né? Quais são as metas que a empresa dele tem, o que eles querem atingir. E aí, quando você conhecer o cliente nesse nível, você vai conseguir ter esse entendimento de profundidade e ajudar o cliente
misturado com o conhecimento que você tem do produto, né? Então, você tem um conhecimento aprofundado do cliente e você tem um conhecimento aprofundado do produto, e a interseção disso é onde a mágica acontece, que é você vai conseguir mostrar qual é a melhor maneira do cliente usar o nosso produto. Você começa a ter até um pouco de autoridade nisso, porque você tem uma base de clientes e você é um GCS, você vai falar, cara, esse problema que você tem aqui, eu tenho outros problemas que têm esse mesmo problema. E eles resolvem assim, assim, assim. Eu estou vendo aqui que você está tentando ir para um caminho diferente. Pode ser que funcione, mas eu nunca vi funcionar desse jeito que você está tentando fazer aí. Mas assim, aqui, eu já tenho esses exemplos que já funcionam. Posso até te colocar para conversar com ele lá, com outro cliente, e vocês trocam uma ideia. Então, é aí que você começa a gerar uma autoridade e o cliente, ele começa na hora que ele tem um problema, ele vai lembrar de você. Ele vai, poxa, eu vou ligar lá para o Lucas, né, meu analista de CS, porque eu estou com um negócio aqui, um desafio novo, né? A direção acabou de dizer que a gente vai mudar de estratégia e eu preciso montar aqui uma nova célula de atendimento. Estou dando um exemplo pensando no Evolux, né? Mas aí adaptem esse exemplo para a vida de vocês. Chegou um desafio novo aqui, eu vou ter que fazer uma coisa nova e a primeira pessoa que eu vou ligar vai ser o meu analista de CS. Porque ele entende o que eu quero fazer, e aí eu vou dizer a nova coisa que eu quero fazer, ele entende pra caramba do produto, ele entende pra caramba do tema, né? Então, Evolux, a gente tem que entender muito de experiência do cliente, atendimento do cliente. Se a gente pegar uma outra empresa, por exemplo, tem uma empresa que é a SenseData, é um software de gestão de CS, né? O analista de CS da SenseData tem que entender pra caralho de CS, porque a pessoa que contrata um software de gestão de CS quer aplicar CS, né? Se você vende um software para advocacia, você tem que entender do software, mas tem que entender também pra caramba dos processos, do direito e tudo mais. Então, o conhecimento de CS, ele nunca é útil por si só. Ele é um conjunto de práticas ali que vão se aplicar a vários tipos de empresas, não só recorrência, né? Empresas tradicionais do mercado também. Mas esse conhecimento sozinho, ele nunca vai garantir que você vai conseguir atender o seu cliente bem. Você precisa também ter toda essa outra gama de conhecimento para você conseguir entregar valor para o seu cliente. Então, já nessa época que eu estava no suporte do Evolux, já existia essa expectativa dos donos da empresa com relação ao suporte da Evolux. Era bem pequeno o suporte, tinha 2 pessoas só. Mas a empresa tinha poucos clientes, né? Então, essas 2 pessoas conseguiam atender esses clientes de maneira excelente. Então, dava tempo de fazer isso, né? Então, isso vai muito além da atribuição normal que a gente vê hoje de suporte. É uma mistura de suporte com CS já naquela época. Eu lembro também do Gustavo, que é o atual presidente da empresa, se reunindo com o cliente para fazer reunião de acompanhamento e mostrar o valor que a ferramenta entregou num período determinado. Vê só como a intuição dele era boa para isso, né? Hoje em dia isso é praxe, né? CS sempre faz reunião periódica, se o seu cliente for mid-touch ou high-touch, né, sempre vai ter uma reunião periódica ali para você apresentar o que esse cliente extraiu de valor, né, fazer um relatório ali, dar uma devolutiva para o cliente sempre estar percebendo esse valor que ele está consumindo. Então, há muitos anos atrás, 8 anos atrás, a gente já tinha essas práticas dentro do Evolux, né, e tudo isso feito muito através da intuição, né, é por isso que eu estou tentando contar essa história através da Evolux, para mostrar que muito mais do que sair lendo todo o livro de CS, não adianta de nada se a cultura não for customer-centric. Se a cultura for customer-centric, o CS ele acontece quase que naturalmente, assim, as forças, né, todas as forças elas se alinham e a pressão ela sai de um jeito que você vai ter que fazer CS, de todo jeito. Não tem como você ser bem-sucedido sem botar o cliente no centro. Então, uma vez que você entende o real sentido de entregar o valor para o seu cliente, você não vai ficar preso o que você está vendo nos livros e só repetir o que deu certo para outras pessoas. O real CS mesmo é o que muita gente está inventando aí nesse exato momento. Eu tenho certeza que tem muito analista aí de CS que está, tipo, fazendo um negócio que ele não viu em lugar nenhum e que está dando retorno massa para ele, que ele vem num evento como esse aqui e dá uma palestra e compartilha. Então, quando eu converso com quando eu converso sobre CS com as empresas, eu fico muito surpreso com as diferentes visões que temos, né, sobre o que é CS e como a empresa trata o tema. Cada empresa faz um negócio completamente diferente. Tem similaridades? Tem ali alguns termos, né, jornada, reuniões de acompanhamento, pesquisas de satisfação, né, segmentação, tem algumas coisas batidas que são os pilares ali do CS que você vai encontrar em todas elas.
mas o jeito como a empresa encara isso e o que significa sucesso para o cliente dessa empresa muda demais, demais, demais. O contexto de cada empresa é praticamente único, porque você tem ali o seu segmento de clientes e o que o cliente quer atingir é um negócio diferente da outra empresa. A outra empresa, mesmo que seja concorrente, às vezes o segmento é um pouquinho diferente e já muda isso. Então, não vai ter aí fácil uma receita de bolo, né, que basta seguir que você vai conseguir fazer o seu cliente ser bem sucedido. O que existe são melhores práticas que foram validadas em alguns contextos, né, e você pode adaptar para o seu contexto e testar, fazer uma própria validação, manter o que deu certo, né, descarta ou reformula aquilo que não deu certo e bola para frente. Então, continuando a história, né, o tempo foi passando, a empresa foi crescendo, o produto foi sendo construído muito mais para agradar os clientes do que para atingir um product market fit ali. E aqui fica um alerta dessa aprendizagem. Essa técnica que a gente usou, ela funciona até certo ponto, mas fica uma eterna sensação de que o produto ainda não está pronto, porque como você está só fazendo ali os features que seus clientes pedem, você deixa de entender o segmento e de pensar onde você quer se posicionar. E aí cada cliente puxa você para um lado e você vai fazendo malabarismo, né? Você vai, esse cliente está pedindo isso, eu faço isso, esse cliente está pedindo aquilo, eu faço aquilo, só que cada cliente é muito diferente, quando você vê, você está o produto todo esticado, né? Então, hoje em dia, a gente está muito mais preocupado em posicionar o produto e ter uma firmeza nesse posicionamento. Ter firmeza no posicionamento, às vezes, significa dizer não para alguns clientes. Pode significar até você perder clientes que você já tem na sua base ou você deixar de conquistar novos clientes. Porque é muito tentador. Pô, um novo cliente chega para você e fala, caramba, eu gostei do seu produto de tudo, mas eu só contrato se você melhorar isso e isso e desenvolver isso aqui para mim. Porque isso aqui para mim eu tenho na solução atual e eu não vivo sem. E é muito tentador você ficar dizendo sim para isso. Você diz, beleza, eu vou fazer isso aqui, vou gastar umas horas aqui de dev, vou botar esse cliente para dentro porque eu vou ficar com ele 3, 4 anos, né? E aí isso se paga fácil, né? Isso se paga muito fácil. Se paga, mas tem um preço também sobre isso. Você vai meio que gerando ali um débito do seu posicionamento. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse tema. Esse tema de posicionamento, ele é gigantesco, assim. Eu comecei a aprender sobre esse tema numa palestra que eu vi sobre um livro chamado Obviously Awesome, obviamente fantástico, sei lá, obviamente foda, de uma autora chamada April Dunford, e quando eu comecei a ver a palestra dela, que ela estava falando, defendendo o porquê que posicionamento é importante, bateu, assim, várias coisas que ela falou, de dizer assim, se a sua empresa ela não está bem posicionada, tem alguns sintomas que você vai sentir. Aí ela deu o primeiro exemplo, né? Seus clientes atuais amam você, mas novos clientes têm dificuldade de entender o que você está vendendo. Tipo, você fala com sua base, todo mundo gosta do seu produto. Aí chega um novo cliente e fala, e aí, qual é o seu diferencial? O que faz você ser a melhor ferramenta para eu contratar? E aí você tem dificuldade de conseguir dizer isso para o cliente, e aí você vai ter que ficar, eu não consigo te responder isso, deixa eu tentar entender o que você quer fazer, e aí eu vou fazer uma grande entrevista com você, e depois que eu fizer essa grande entrevista, eu vou juntar aqui os pedaços da minha cabeça e vou dizer, pronto, meu produto é bom para você por isso, porque tem isso, isso, isso. Então, isso é um sintoma de que você está com problemas de posicionamento. Ou então, sua empresa tem um ciclo de vendas muito longo, com a baixa taxa de conversão. Então, você tem que gastar muito tempo, né? Para você ter uma ideia, na Evolux, nosso produto Enterprise, uma venda da gente dificilmente dura menos do que 6 meses. O normal é durar 1 ano, 1 ano e meio para venda. Então, é um ciclo extremamente longo. E tem uma baixa taxa de conversão, sim, por causa do ICP, né? O perfil ideal de cliente ele é tão restrito, você tem um perfil tão amarrado ali para conseguir vender, que a maior parte do que chega, você descarta, porque não está batendo ali. Um outro sintoma, esse não é o caso da Evolux, você tem uma alta taxa de churn. Se você tem uma alta taxa de churn, é possível também que você tenha um problema de posicionamento. Você está vendendo para um cliente que ele compra, testa ali, acha que agrada, mas passa um tempo ele sai da base, né? Então, também pode ser um problema de posicionamento. Ou então, se você está sofrendo pressão no preço do seu produto. Se os clientes, vários processos você perde e o motivo é preço, 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 preço.
Então, pode ser aí que você esteja com um problema de posicionamento. Então, esse livro é um livro que eu recomendo, se você se interessa pelo assunto de posicionamento. Eu vou falar aqui um pouquinho, não tem como aprofundar, porque não dá tempo, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre posicionamento. Então, no caso da Evolux, 3 desses pontos chamaram bastante atenção da gente, né? Que foi esse, primeiro, se o seu cliente ama você, os nossos clientes amam a gente, mas novos clientes têm dificuldade de entender o que você está vendendo. Então, eu senti isso na pele de estar em stand, tentando mostrar ali o produto para pessoas, e cada vez que alguém chegava e me dizia, tá, mas o que é Evolux? Me explica aí. Eu tinha uma resposta padrão ali, mas eu sabia que aquela resposta padrão não ia fisgar ninguém. E eu tinha que fazer perguntas para a pessoa e dizer, tá, mas me fala um pouco do teu negócio aí. Aí o cara ia dizer o problema que ele tinha, e aí dos vários problemas que a gente resolvia, aí eu ia pensar alguma coisa e dizer, cara, ó, nosso produto é bom para você por isso, por isso, por isso. Então, o posicionamento, um bom posicionamento, ele é quase que um vento a favor, assim, na venda. É tipo, você está num barquinho lá e o vento está soprando a favor. Porque quando você fala o que seu produto faz, aquela frasezinha, o cara automaticamente ele entende o que seu produto faz e por que ele precisa do seu produto e ele automaticamente fica interessado naquilo. Então, posicionamento é um negócio muito bacana. O outro ponto, né, essa questão do ciclo de vendas longo que eu falei, que a gente tem um ciclo de vendas muito longo na Evolux, com uma baixa taxa de conversão, e sofrendo pressão no preço, porque a gente tem diversos concorrentes que estão posicionados e, às vezes, um concorrente que fez um software para um tipo de empresa, ele consegue pegar esse mesmo software e vender para um perfil maior, né, fazer o que chamam de app market, né, você conseguir vender, pegar um produto feito para pequenas empresas e pegar esse produto e tentar vender ele para grandes empresas com um preço muito barato. Aí, às vezes, não tem todos os features, mas a empresa meio que fala, poxa, tem uma ordem de grandeza aqui no preço, né? Esse aqui custa, sei lá, vou chutar aqui 100 mil e esse aqui custa 10 mil por mês, eu vou contratar esse de 10 mil. Ele não tem tudo, mas beleza, ele é muito mais barato e aí eu compenso isso de outra forma, né? Então, esse tipo de pressão também pode indicar que você tem um problema no posicionamento. Um exemplo bem bacana que ela conta no livro é uma empresa que tentou, uma startup de robótica, que criou um produto que era um robô que podia ser usado por uma indústria para se mover de maneira inteligente, navegando dentro dessa indústria, pegando materiais de um ponto e entregando em outro. E eles tiveram muita dificuldade de vender isso, porque eles causavam confusão. Quando eles apresentavam e diziam, a gente tem um robô que faz isso, isso e isso, na cabeça dos clientes, quando falava robô, o cara comparava com os robôs, aqueles braços mecânicos que eles tinham lá nas linhas de montagem, e na cabeça do cliente isso criava uma confusão tremenda, porque eles não entendiam por que um robô daquele precisa andar. Não, cada robô já fica no seu lugar, já faz uma tarefa muito específica. Meu robô não precisa andar, não tem sentido isso, né? E quando eles começaram a estudar sobre posicionamento, eles começaram a perceber que, na verdade, eles estavam dando essa confusão por causa do termo robô. Apesar daquilo ser um robô, ficou muito mais fácil a vida deles quando eles começaram a apresentar para o cliente, dizendo, o meu produto, vamos ver a diferença aqui, eles passaram de um posicionamento de veículo, de robô que se movia automaticamente e que podia levar peças de um ponto a outro para um veículo autônomo para uso industrial. Então, percebam a diferença. Ao invés de ter um robô que leva coisas de um lado para o outro, você tem um veículo autônomo. Então, é um self-driving car, e ele vai levar coisas de um ponto para o outro, mas você não pensa nele como um robô, você pensa nele como um veículo. E, pasmem, essa diferença no argumento deles fez com que todos os clientes já entendessem automaticamente lá, muito mais fácil o que fazia e por que precisava. Ah, caramba, é um veículo autônomo, não? Então eu preciso disso na minha empresa, né? É uma besteira, é a mesma coisa, só mudou ali o framing, né? Só mudou ali o jeito como você passa. Então, posicionamento, inclusive tem uma coisa interessante desse negócio, é que até o robôzinho, eles mudaram o visual dele para parecer um carro. Botaram, tipo, o robô para ser parecido com um carrinho que ia andando lá dentro da empresa. Então, posicionamento é um negócio muito poderoso. Às vezes, se você está com dificuldade de vendas, né, com alguma dificuldade, posicionamento pode ajudar muito. Mas, nesse momento, você pode até estar se perguntando o que posicionamento tem a ver com o sucesso do cliente, que era o tema da sua palestra, né? O que tem a ver é que o sucesso do seu cliente, ele começa antes, né? Não só o sucesso, a experiência do seu cliente, ele começa antes desse cliente se tornar o seu cliente. Ele está procurando a solução ainda,
E nesse ponto, você já tem que começar a pensar em como é que você vai fazer essa busca ser mais fácil, e a experiência ser agradável, e o cara entender o que a sua empresa faz, entender o que o produto vai trazer de ganho, né? Para atrair o cliente certo. Então, nesse ponto, as empresas costumam definir um ICP, que é um termo técnico, né, de Ideal Customer Profile, que é um perfil ideal de cliente. Nada mais é do que uma definição para o marketing atrás das empresas. Então, você vai dizer, o meu perfil ideal de cliente é uma empresa de tamanho X, que está passando por isso, isso e isso, que tem tal maturidade em tal assunto, que está buscando tal e tal coisa. É uma descriçãozinha que você, na hora que você vai fazer a venda, você vai tentar qualificar esse lead e tentar ver se se encaixa com esse perfil ideal de cliente. Então, posicionamento é super importante para que exista esse encaixe do cliente. Se você consegue definir bem qual é o cliente que você quer atacar, atrair esse cliente para dentro da sua base, ele é um cliente que vai ficar muito mais tempo dentro da sua base. Então, é uma das coisas muito importantes para você ter uma cultura customer-centric, porque não adianta você dizer que quer atender bem os seus clientes se cada cliente tem uma particularidade e cada um fica pedindo uma coisa diferente para você. Você não vai ter braço para fazer tudo. Você precisa ter clientes parecidos, com problemas parecidos, porque aí você faz um negócio para um e todo mundo ganha. E você resolve a vida de todo mundo. E aí você vai ganhando tração, né? Você vai conseguindo ter produtividade nisso daí. Agora, se cada cliente seu é uma coisa completamente nova, diferente, com um desafio novo, e que você fica tentando botar o seu produto para resolver, aí você vai se esticar todinho e você vai ficar ajudando um por um, e você não vai conseguir ter essa bola de neve, essa tração, essa coisa que vai cada vez ficando mais forte. Então, posicionamento é importante para isso. No começo é normal, certo? Falando agora para quem está iniciando empresa. No começo é normal ter um posicionamento um pouco mais relaxado, um ICP um pouco mais genérico. Você está montando o teu produto ali e a visão não está clara de que tipo de empresa você vai atingir com ele. Então, é muito normal você, no começo, abrir um pouco o ICP e dizer, cara, eu vou tentar pegar qualquer tipo de cliente aqui. Vamos botar um cliente para dentro para ver o que acontece, né? É até bom, porque se você ficar com um produto muito... só o produto tentando fazer sem nenhum cliente usar, aí você vai andar na direção muito longa, pode ser completamente errada. Então, vem já... cultura de startup já tem muito isso, né? Faz um MVP, bota um cliente para dentro, vamos usar, botar um cliente para usar, e aí a gente vai fazendo iterações rápidas, entrega de valor rápido, né? Metodologias ágeis, e tudo vai funcionando. Então, é muito normal você começar com um ICP mais aberto, né, mais genérico. Na Evolux a gente fez isso, a gente testou, e cada vez que você pegava um bad fit, é uma aprendizagem nova, é um item novo no contrato ali que você coloca para se proteger disso, ou é um ajuste que você faz no ICP de dizendo, esse tipo de cliente assim, red flag, eu não quero. Quando aparecer um cliente desse comercial, dê uma desculpa aí, bota o preço mais caro, porque não vai dar certo a gente vender para essa empresa, né? Ou até mesmo diz que a gente não atende a esse cenário. Então, esse processo é contínuo. Cada crise vai ensinar uma coisa nova para você e você vai revisando contratos, ICPs, e é um processo que não termina nunca. A gente até hoje está fazendo ajustes aí no ICP. Continuando o raciocínio, a gente tem o posicionamento, a gente tem a definição de um ICP, a gente tem esse processo de aquisição de cliente, que é o marketing comercial, e aqui entra um conceito bem importante de entender, que é o CAC, C-A-C, é o custo de aquisição do cliente. Para quem não conhece o termo, é uma métrica que tenta medir ali quanto que a empresa gastou para conseguir captar um cliente. Então, como é que você calcula isso? Você pega um período, vê quanto que você gastou de marketing, vendas e todos os custos que você tem, quanto mais você conseguir ser... Você não precisa ser preciso no centavo nisso, porque é ordem de grandeza, tá? Mas quanto mais coisas importantes você considerar, né, e não deixar escapar, melhor vai ficar esse cálculo. E aí você divide isso pela quantidade de clientes que você ganhou nesse período. Vou dar um exemplo aqui, se você, vamos lá, você gastou R$1 milhão em um ano e você conquistou 10 novos clientes. Qual é o CAC? 100 mil. 100 mil reais, porque 100 mil vezes 10 vai dar 1 milhão. Então, não existe aí uma relação direta entre isso, tá? Não tem como você garantir que esse centavo bateu aqui, e é muito difícil rastrear isso. Esse centavo bateu aqui nesse evento e aí fechou esse cliente. Muitas vezes o cliente vê você num evento, vê teu site, vê um post no blog, são várias coisas influenciando, vê um referral, vê uma logo importante, então não tem como você fazer um cálculo perfeito de quanto é que você gasta para adquirir aquele cliente.
Mas esse cálculo ele é uma aproximação boa o suficiente. Você pega a sua verba de marketing, divide pela quantidade de clientes que você adquiriu no período. E é daí que é um pouco batido falar disso, mas não tem como deixar de falar disso, porque se o cliente ele pagar uma mensalidade de 10 mil reais, desse exemplo que eu dei, né? Você gastou aí 1 milhão e conseguiu 10 clientes. Um cliente que paga uma mensalidade para você de 10 mil e ele der churn, né? De 10 mil não, desculpa, de 1.000, né? E ele der churn antes dos 10 meses, ele não consegue nem pagar o custo que você teve de adquirir ali esse cliente. Então, na hora de calcular o CAC, você vai ter que prestar atenção num outro conceito que vem agora, que é o Lifetime Value. Quanto de valor que esse cliente vai te dar com o passar do tempo, né, dos meses. Esse Lifetime Value é fácil de calcular também. Você vai pegar a mensalidade do cliente e vai multiplicar pelos meses. Então, imagina que o cliente passou 3 anos com você. Qual é o Lifetime Value dele? É a mensalidade vezes 36. E aí você vai ter esse Lifetime Value. Então, na hora de analisar o CAC, tem uma fórmula de ouro, né, do SAIS aí, que é bem conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, que é LTV ele tem que ser maior do que 3 vezes o CAC. Então, Lifetime Value tem que ser 3 vezes maior do que o CAC. Pega o CAC vezes 3. Então, vamos a um exemplo. Sua empresa gastou R$1 milhão em um ano para conquistar 10 novos clientes. Então, o CAC, o cálculo do CAC é 100 mil reais, porque 10 vezes 100 mil dá 1 milhão. Então, eu sei que é um pouco batido falar disso, mas eu não posso deixar de mencionar que esse cálculo, se o cliente pagar uma mensalidade ali de 10 mil por mês e ele der churn, deixar de ser cliente em menos de 10 meses, você não conseguiu recuperar nem o que você gastou para conquistar esse cliente. Você está tomando um prejuízo muito grande. Então, a partir desse cálculo vem a fórmula de ouro aí do SAIS, que é LTV tem que ser maior do que 3 vezes o CAC. Então, você tem que ganhar com o cliente 3 vezes mais do que você gastou para adquirir ele, para você ter ali uma lucratividade boa em SAIS. Então, LTV é um conceito muito bacana de explicar, porque é o Lifetime Value. Para calcular o LTV, você pega a mensalidade do cliente e multiplica pela quantidade de meses que ele vai ser o seu cliente. Então, você imagina que um cliente que passa 3 anos na sua base, é a mensalidade vezes 36. Então, tranquilo bater esses conceitos. E enxergando a importância de cuidar disso, a Evolux decidiu montar o setor de Customer Success. Então, isso foi alguns anos atrás, e a gente já fazia diversas ações de CS, mas eram ações pontuais, né? Não tinha nada que garantia que essas ações iam acontecer. Então, o setor de CS não necessariamente precisa ter um setor ali, mas um dos caminhos para aumentar a maturidade é você estruturar um setor para isso. E, na época, a gente foi fazer a estruturação do CS, né? Uma das primeiras coisas que a gente fazia era obter recurso humano, então a gente fez uma seleção interna, que foi muito bacana a gente fazer isso, porque garante que todos os envolvidos no processo, eles entendem que a pessoa que venceu o processo era a mais adequada para aquilo, né? Mesmo a empresa sendo pequena, valeu muito a pena fazer isso, dá mais trabalho, é muito mais fácil você escolher uma pessoa e dizer, você esteja promovido a CS, né? Mas isso pode causar uma sensação de injustiça nas pessoas, então esse processo também de seleção interna é muito boa. E definir propósito do time, né, desenhar a segmentação, e aqui a gente começa a chegar no ponto alto da palestra, que é falar sobre a segmentação, definir jornadas, métricas e gatilhos de playbook. Então, no geral, como montar um setor de CS, isso aí vocês vão encontrar no mercado, várias palestras, vários materiais sobre isso. Então, aqui eu vou focar um pouco mais na parte de segmentação. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar nos termos high touch, mid touch, low touch e tech touch, eu até mencionei isso rapidamente. Então, vou mostrar para vocês aqui uma imagem que fala sobre isso. Então, essa imagem foi tirada do livro lá do Lincoln Murphy, Customer Success. E no topo da pirâmide a gente tem esse high touch, que é o atendimento mais personalizado possível, né? E à medida que a gente vai descendo, a gente tem mid e low touch, que é um atendimento padronizado. E na parte de baixo da pirâmide a gente tem o atendimento tech touch, que ele é um atendimento totalmente automatizado. Então, o que a gente tem aí nos eixos, né, disso? Conforme você tem mais clientes, você tem que partir para uma abordagem mais tech, mais automatizada, porque você não tem como atender todo mundo de maneira totalmente personalizada, né, totalmente pessoal. Exemplo, iFood, Spotify. Você não vai conseguir ter um analista de CS que vai entrar em contato com a pessoa para conversar como ela está usando o produto. Você tem que fazer ações em massa. Já quando você vai para produtos como Evolux, que é extremamente personalizado, aí você tem um analista de CS dedicado para a carteira, que conversa com o cliente ali direto. Então, para segmentar, essa é uma coisa que você precisa decidir. O seu atendimento, né, tanto o suporte como o CS. O seu CS, ele vai ter interações high touch? Se ele tem,
é esperado que ele tenha ali reuniões mensais com o cliente, para apresentar resultado, para engajar o cliente, para fazer estratégias com o cliente. Se o seu cliente já é um valor ali de contrato menor e você tem um volume um pouco maior de clientes, aí já não dá para fazer um negócio desse mensal. Você vai fazer um negócio desse semestral, trimestral, né? E se você tem uma base de clientes gigantesca com um contrato, né, um MRR mais um valor mais baixo de contrato e você ganha no volume, aí você tem que pensar em estratégias de CS que sejam automatizadas. Exemplos de ação high touch, né? High touch é uma reunião, já um mid touch ou um low touch é um webinário. Você tem uma pessoa ali, mas ela está atendendo a um volume grande de clientes, ou essas reuniões menos frequentes, também dá para chamar isso de mid-touch. E exemplo de tech-touch são campanhas automatizadas. É um vídeo que você manda, é um e-mail, é uma automação que entende ali o que o cliente está querendo fazer e sugere filmes favoritos para ele, como é o Netflix, ou músicas, né, como é o Spotify. Isso daí já são técnicas de CS mais automatizadas. Então, por que devemos segmentar? O desafio de entregar valor certo para o cliente certo, no momento certo, é muito difícil. Se você tentar tratar todos os clientes de maneira igual, dificilmente você vai conseguir vencer esse desafio. Então, a dica é você criar algumas regras de segmentação que vão agrupar esses clientes para vencer esses desafios. Algumas coisas que você pode usar na hora de segmentar. O jeito como o cliente usa o seu sistema, o tipo de coisa que ele quer resolver, características do seu cliente, então pode ser tamanho de empresa, né? Tipo de vertical de negócio, tamanho do contrato, o tanto que esse contrato cresceu, todas essas são coisas que você vai usar na hora de segmentar. E uma vez que você definiu essas regras para um cliente fazer parte daquela segmentação, agora você vai ter que desenhar a jornada daquele cliente na segmentação, como vão ser os touches. É high touch, então o cliente está nessa segmentação, eu vou ter reunião com ele mensal, se ele quiser, né? Pode ser que ele não queira. Então, nesse momento de definir as segmentações, é importante que vocês façam análises e estudos. Vai pegar um monte de dado lá, você ainda não sabe como segmentar, não tem jeito. Você vai ter que partir de algum lugar. Pode ser intuição? Pode funcionar para você. Se você acha que tem uma boa intuição e vai criar um segmento lá que vai funcionar, beleza. Para a gente, na Evolux, o que funcionou melhor foi dados. A gente começou a estudar alguns dados. Então, eu vou mostrar aqui uma análise que a gente fez para começar a diferenciar os clientes, e essa já foi um estudo aqui de tickets por R$1.000 de faturamento, de MRR. Então, pegamos o número de tickets que o cliente abria por mês com o faturamento dele, dividido por 1.000, né, para a gente fazer uma análise ali coerente, e aqui a gente começa a ver que tem clientes que precisam muito mais do nosso suporte e que até estão puxando o nosso suporte de um jeito que não é legal, porque o cliente paga menos e usa demais o nosso suporte. Então, provavelmente esse cara, tá vendo na esquerda aqui esse gráfico mais alto, né, 8,8 lá, esse é o cliente que está mais desalinhado ali. Então, eu não estou dizendo que essa é a análise que cada empresa tem que fazer, tá? Essa era a análise que fazia sentido para a gente, porque a gente tinha uma carteira muito heterogênea e a gente tinha que começar de algum lugar. Dá para plotar esse gráfico de um outro jeito. Isso aqui são os mesmos dados. Isso é só para exemplificar que os estudos que vocês podem fazer são diversos. Isso aqui são os mesmos dados, só que mostrados de um jeito diferente. Então, aquele cliente que tá bem lá no topo superior esquerdo é o cliente que está meio desalinhado. A gente tem essa linha do meio, que é a linha de tendência. No eixo horizontal, a gente tem faturamento. No eixo vertical, a gente tem tickets abertos com suporte, né? Então, a gente tem lá no ponta direita um cliente que abre bastante chamado, mas ele tem o maior faturamento da gente. A gente tem no meio, né, clientes aqui que estão um pouco abaixo da quantidade de tickets da tendência, ou seja, eles são clientes bem lucrativos, né, eles pagam valores bons de contrato e não usam tanto o nosso suporte, mas tem um exemplo de cliente ali que já não está mais tão lucrativo assim, que ele já paga um valor alto, mas ele consome também bastante, e aí a gente tem alguns grupos de cliente mais embaixo ali, um grupo que está um pouco acima da tendência e um grupo que está um pouco abaixo. Então isso também dá para começar a perceber que, a gente começou a perceber que existia um certo sequestro de recurso do suporte por parte de alguns clientes, porque a gente tinha um único setor de suporte que atendia todos os clientes de maneira igual. Então isso começou a mostrar para a gente, poxa, a gente precisa segmentar. E aí a gente chegou nessa primeira segmentação da gente. Eu botei as legendas aqui, cliente 1, cliente 2, para não mostrar exatamente os nomes dos clientes, mas imaginem que a gente tem no eixo vertical o percentual que o contrato cresceu e no eixo horizontal o faturamento.
Então, no caso da gente, percebam que a gente tinha um abismo de um cliente e outro. Na esquerda do X ali, começa em X o faturamento, e na direita a gente tem 100X. Então, a gente tem um cliente ali que quase fatura mais do que 100 vezes o outro. Não tem como a gente tratar esses clientes da mesma maneira, porque senão, se você bota isso e os clientes que pagam menos sequestram esse recurso, pode faltar recurso para o seu grande cliente, e se o seu grande cliente for embora, o dinheiro que sobra não é suficiente para você manter sua infra. Você vai tomar prejuízo. Então, é muito importante fazer essa segmentação. Então, aqui é só um exemplo, a nossa segmentação não está mais assim, a gente já deu um passo diferente desse, mas aqui é só para dar uma ideia de por onde começar, né? E aí a gente definiu aqui as cores, estão vendo ali na direita, high touch, né? Então, tem os quadrantes high touch, quadrante mid touch, e os quadrantes tech touch, que são os quadrantes que a gente tem que tomar cuidado ali, que são clientes com valor de contrato mais baixo, que se a gente não tomar cuidado com eles, se a gente não oferecer um serviço mais padronizado ali, mais automatizado, esses clientes podem acabar dando prejuízo para a empresa. Então, essa é uma dica interessante de como comunicar essa segmentação para dentro da empresa. A gente compartilha esse gráfico com a empresa toda, e aqui a gente tem alguns alertas a fazer, certo? A segmentação ela vai servir muito para tomar decisões. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um incidente crítico e vários clientes seus estão fora do ar, e aí você tem que começar a escolher um para ser o primeiro que você vai recuperar. Então, segmentação pode ajudar você nessa hora. Você tem ali o seu segmento dos clientes mais rentáveis, né, dos seus clientes mais importantes ali, e aí você pode começar por eles, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Você não pode ficar preso nisso, né? Vou dar um exemplo. Pode ter um cliente de uma segmentação mais baixa, que dê menos faturamento para sua empresa, mas quando você vai analisar no impacto desse incidente, esse cliente ele foi extremamente prejudicado. Ele foi muito prejudicado, o prejuízo que ele vai tomar é muito maior, porque para ele aquilo ali que está fora é muito pior. Então, tem horas que você vai ter que levar isso em consideração também. Poxa, vou me sensibilizar, vou botar esse cliente aqui na frente, vou resolver a vida dele primeiro, porque ele é quem está sofrendo mais de tudo. Então, não dá para olhar só segmentação, mas segmentação ajuda. Uma outra coisa que é importante também levar é que segmentação é uma coisa para ser interna da empresa. E ela pode mudar. Várias coisas podem ser decididas com base na segmentação, mas você vai começar a ter problemas se começar a externalizar isso. Já imaginou se o suporte vai ligar para o cliente e dizer, eu vi que chegou um ticket seu aqui, mas agora eu não vou poder resolver não, viu? Porque você é um cliente tech touch, e aí eu tenho que dar prioridade aqui aos clientes high touch. Então você é um tech touch, você vai ter que esperar um pouquinho mais para eu resolver o seu ticket. Percebam como isso é meio absurdo, né? Eu estou dando um exemplo bem absurdo para chocar um pouco, mas é plausível uma informação dessa escapulir. A intenção do suporte, às vezes, não é revelar isso para o cliente, é ser transparente. Às vezes ele está só tentando explicar ali o que está acontecendo, né? Está demorando porque você é um cliente tech touch. Mas isso é muito perigoso, isso pode fazer muito mal. Então, tem que ter definições, né, de SLAs, e não é porque o cara é tech touch que você vai atender ele mal. Não existe isso, né? É um pouco como você vai viajar e você tem lá a primeira classe e tem a classe econômica, né? Não é porque você vai na classe econômica que você espera uma comida ruim, que você quer ser mal atendido, que o cara não vai nem olhar na sua cara. Não tem o menor sentido isso. São perfis diferentes de clientes com necessidades diferentes, né? Aquele cara da classe econômica é o cara que viaja direto ali, então ele precisa de um pouquinho mais de conforto, porque para ele viajar já tem uma dor maior do que para uma pessoa que viaja uma vez no ano, 2 vezes no ano. Então, é você entender que a segmentação, ela faz você enxergar o cliente com a dor que ele tem e você tenta dar a solução mais adequada para a dor que ele tem. Então, uma coisa que a gente vem evoluindo recentemente na nossa segmentação é que essa primeira que eu mostrei para vocês revela um pouco do faturamento que o cliente traz com a empresa, e nem sempre a empresa quer abrir isso para todos os funcionários, ou acha interessante olhar só para dinheiro também, porque tem outras coisas. Quando você vai olhar para um cliente, tem potencial de marca, tem o tanto que esse cliente cresceu, ou tem potencial de crescimento. Tem um cliente que seu contrato é bem pequenininho, mas a empresa é gigante, e se você dá uma atenção para ele, você pode transformar o seu contrato numa coisa gigante. Então, essa segmentação de só dinheiro, ela funcionou um tempo para a gente dar aquela primeira organizada, né? Mas chegou uma hora que ela demonstrou as limitações dela, e aí a gente começou a ir para um modelo de tentar montar um score
com várias variáveis, como essas que eu falei, né? Valor de marca, o quanto essa marca é interessante para o nosso portfólio, qual é o potencial que a gente tem de crescer lá dentro, ou de pegar esse cliente e replicar, né? Então, tem cliente que faz parte de um grupo empresarial e você vende para um pedacinho do grupo e depois você faz um case lá e sai vendendo para outros do grupo, né? Qual que é o potencial disso acontecer? Qual que é o valor do contrato do cliente, sempre tem que levar em conta. Qual que é o crescimento do contrato do cliente, sempre tem que levar em conta. Você tem que dar muita atenção para o cliente que está crescendo ali. Tem cliente que, no nosso exemplo ali, que cresceu 500%, né, nos últimos anos. Então, como que você não vai dar atenção para um cara desse, né? Ele é como se estivesse chegando novos clientes ali. O contrato do cara cresceu 500%, é como se ele tivesse transformado em 5 clientes. Um cliente se transformou no valor de 5, né? Então, não tem como você deixar de dar atenção a um cliente desse. E aí, algumas armadilhas sobre segmentação, tá? Que a gente bateu. A gente está chegando no final da palestra, pessoal. Vou falar rapidamente aqui de algumas armadilhas que a gente teve que vencer com essa questão da segmentação. Quando você começa a segmentar e você faz pesquisa de NPS, você começa a ter uma dificuldade de analisar esses dados, porque às vezes o cliente, num período, estava numa segmentação, no outro ele estava em outra. Então, como que você desata esse nó? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso, né, mas a gente está no momento desatando da seguinte maneira. Quando a gente vai analisar o segmento, a gente faz uma análise histórica do segmento e aí a gente deixa de olhar quais são os clientes que estão dentro daquele segmento. A gente sabe que o nosso segmento tal, por exemplo, High Touch, tinha um NPS X, Y, Z, e a gente analisa o histórico daquele segmento. Quando a gente vai analisar o histórico do cliente, aí a gente esquece um pouco o segmento, independente de onde ele estava, e a gente olha o NPS dele no período. E uma última coisa que a gente também teve de dificuldade para fazer NPS B2B é que você faz a pesquisa de NPS com várias pessoas dentro do cliente, beleza? Só que os clientes, ele tenta quantidades de funcionários diferentes. Então, se você tem um cliente que você manda pesquisa para 10 pessoas e a empresa é pequena, e tem um cliente grande que você manda pesquisa para uma pessoa só, se você for fazer NPS desse apanhado todo, você tem uma empresa pequena que vai contribuir vezes 10 para a nota do NPS, e tem uma empresa grande ali que está contribuindo vezes 1. Então, como que a gente resolveu isso? A gente fez média, então eu vou mostrar aqui um slide falando sobre isso, média da nota do NPS por cliente, e é muito importante prestar atenção no desvio padrão nessa hora. A gente chegou ali, tem esse exemplo aí, ó, 4, é um cliente detrator, mas está com desvio padrão 4,2. Isso significa que tem pessoas lá dentro que deram nota alta, 9, 10, e tem pessoas que deram nota baixa, 4, 3, 0. Então, sempre que tem um desvio padrão, você sabe que as notas variaram e aí você tem que se aprofundar nesses dados. Quando você tem ali um 10 com desvio padrão de 0,6, você sabe que foi uniforme essas notas, né? Então, a gente faz média da nota do cliente e depois a gente calcula o NPS. Então, para finalizar, esses são os resultados que a gente teve aqui na Evolux recentemente, tá? A gente, 2019.1, a gente começou a medir NPS, só que a gente não conseguiu taxa de resposta 100% dos nossos clientes, então 78% só dos clientes responderam. Então é muito importante, a gente achava que a gente estava com a nota boa, e quando a gente foi no outro período, a gente conseguiu 100%, a gente descobriu que tinha um cliente que não tinha respondido a pesquisa anterior, que estava com a nota ruim. Isso baixou a nossa nota, a gente fez nosso dever de casa, fizemos nosso trabalho de acompanhar os clientes, né, fazer devolutivo para eles, fazer reunião e se aproximar deles. E aí agora em 2020.1 a gente teve essa alegria, né, a gente conseguiu aí fechar no nosso NPS do nosso segmento mais importante, que é o High Touch, NPS 90, altíssimo, e agora é trabalhar para manter isso. Então eu espero que eu tenha conseguido trazer aqui insights para vocês, que tenha dado algumas ideias para vocês de coisas para pesquisar e de coisas para vocês fazerem. E eu espero também feedback de vocês. Então, esse formato foi um pouco diferente do que eu estou acostumado a dar de palestra, né? Quem puder depois vir no meu privado e falar se teve alguma ideia bacana, né? Oh, isso aqui funcionou bem, ou até mesmo alguma coisa que não funcionou bem, que eu expliquei, que ficou mal explicado, eu explico para vocês e a gente mantém essa conversa, já tirar as dúvidas de vocês, beleza? Um abraço, pessoal, e até mais.